Olá, meu nome é Hugo Rocha, sou percussionista, professor do projeto Música na Rede e regente da banda sinfônica jovem do projeto Música na Rede. Hoje eu vou falar sobre a caixa clara e as suas técnicas. É importante sabermos que para a gente tocar qualquer instrumento de percussão, assim outros instrumentos também, precisamos ter regularidade e linearidade. O que eu quero dizer com isso? Vamos trabalhar na caixa e em outros instrumentos de percussão também com o seguinte objetivo: precisamos ter sons iguais, ou seja, tudo que eu faço com a mão direita eu preciso fazer exatamente igual com a mão esquerda, certo? Ou seja, todos os sons que eu tirar com essa mão eu também preciso tirar com essa mão, e os meus sons precisam ser iguais, constantes e regulares. Para eu conseguir atingir esse objetivo, preciso seguir alguns pontos que podem me auxiliar a chegar nesse objetivo principal, que é ter som igual, regular, constante e linear, né? O primeiro ponto que eu vou falar é sobre a técnica. Podemos chamar também de grip, né? Que é a pegada. Existem três principais formas do grip, que é o tradicional grip, assim. Vou deixar a foto aí para vocês também dar uma olhada. Tem a forma alemã, que é com a baqueta um pouquinho mais curvada assim para o lado. A forma francesa, que é com as baquetas mais lineares. E a forma americana, que é a forma que eu uso. Eu não sigo completamente a linha da forma americana. Cada um tem uma anatomia diferente e vai adaptando a sua técnica. Então, o primeiro ponto para a gente poder fazer um grip correto: a gente precisa dividir a baqueta em três partes iguais. Aqui, mais ou menos isso. Certo? Essas duas primeiras partes eu não vou usar por enquanto. O que eu vou fazer? Essa parte do cabo que sobrou, eu vou usar essa linhazinha aqui do dedo em cima dela, correto? Com o meu dedão eu vou fazer uma pinça, e o restante dos dedos que sobraram só abraça a baqueta. Pronto. Tá pronto o grip americano. É isso. Ok? Depois de saber como que é a técnica correta de segurar a baqueta usando o grip americano, vamos agora seguir para o nosso objetivo, que é tentar ter os sons iguais. Para a gente conseguir fazer isso, vamos seguir alguns parâmetros aqui que vai me auxiliar a chegar nesse objetivo principal. O primeiro deles é a região de toque. É muito importante que ambas das baquetas toquem no mesmo ponto. Por quê? Cada região da caixa tem um som diferente. E se eu quero um som igual para as duas mãos, eu preciso que as duas baquetas toquem exatamente no mesmo lugar. Vou tirar aqui o abafador. Reparem que eu vou tocar em diversas regiões da caixa e elas soam de forma diferente. Vou desligar aqui a esteira da caixa. Percebam. Com a esteira ligada. Ou seja, se eu tocar em pontos diferentes, automaticamente o som já vai ser diferente. E não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que os sons sejam iguais. Então eu vou fazer uns exemplos aqui, tocando em regiões diferentes e regiões iguais. Quando eu falo regiões iguais, tem que ser exatamente no mesmo ponto. Exatamente no mesmo ponto.
região que eu toco, um pouquinho que eu mudo, já muda completamente o som do instrumento. Então, se meu objetivo é ter sons iguais, eu preciso tocar exatamente no mesmo lugar para o som ser igual. Vou marcar aqui com um lápis, vou marcar com um lápis aqui, um ponto. O que eu vou fazer? Toda vez que eu for tocar, eu tenho que mirar nesse ponto. Tem que ser exatamente em cima do ponto. Tenta mirar as duas baquetas. Posso começar só com a mão direita. Ok? Então, relembrando o primeiro ponto para o nosso objetivo final, que é regularidade e sons iguais. Primeiro ponto é região de toque. Segundo ponto, que é bastante importante também para a gente conseguir chegar no nosso objetivo, que é a altura das baquetas. Se a gente tocar na mesma região de toque e com alturas diferentes, consequentemente o som ainda vai ser diferente, porém não tanto timbrístico, mas agora é em questão de volume, é dinâmica. Então, precisamos traçar aqui uma linha imaginária. Partindo desse ponto, ali é o nosso limite. Suponhamos que nossa linha seja aqui. Então, a altura da baqueta tem que ser igual. Se a altura não for igual, o som não vai ser igual também. Ok? Isso é muito comum, porque a maioria das pessoas são destras, né? Então a mão melhor, a mão boa é a mão direita. Sem ter a intenção, a gente sempre levanta um pouco mais a mão direita do que a mão esquerda, sem perceber. Consequentemente, isso tira a igualdade dos sons. A mão direita fica um pouquinho mais forte do que a mão esquerda. Isso é bastante comum a gente ver. Vou fazer a maneira incorreta. Para quem é canhoto, geralmente soa assim. Então, se a baqueta está vindo aqui em cima, as duas baquetas precisam vir até aqui em cima. Se a baqueta está vindo aqui embaixo, as duas baquetas precisam vir aqui embaixo. É importante falar que o som ele não começa aqui embaixo. Digo, o movimento. Ele não começa aqui embaixo. O movimento começa sempre em cima. Como assim? Geralmente, começamos a tocar aqui, levantamos para fazer o toque. Não. O correto é começar já aqui em cima para só descer. Acabei de tocar, subo a baqueta de novo. Ó. Ponto de partida é em cima. Diferente de ser embaixo. Por quê? O caminho é mais curto de cima para baixo do que eu estou embaixo, tenho que subir e descer de novo. Só desci. E aqui o que eu preciso fazer? Subir e descer. Então, se eu quero ser rápido, tocar coisas rápidas, não dá tempo de ficar subindo e descendo. Eu só preciso descer e o rebote da caixa já joga a baqueta para cima de volta. Eu puxo um pouquinho também, mas o ponto de partida em cima. Então, voltando no nosso ponto, a altura das baquetas precisam ser iguais, tendo que o ponto de partida ser aqui em cima, de cima para baixo. Ok? Então, recapitulando, nosso objetivo é ter sons iguais, e para isso acontecer, eu preciso ter a técnica correta, ok? Que é o grip. Precisamos ter uma região de toque definida, dependendo da dinâmica, e a altura da baqueta, ok? É bom para quem está iniciando
que a altura da baqueta seja bem em cima, para a gente poder treinar bastante o movimento. E por falar em movimento, é válido lembrar que o nosso movimento não é com o braço, é somente com o pulso, para iniciar, ok? Então, importante falar, o nosso pulso ele sempre fica virado para baixo. Meu pulso ele não fica paralelo um para o outro. Meu pulso ele não fica virado para as laterais, nem para cima. O pulso sempre virado para baixo. Ok? Então, a técnica correta é isso daqui, ó. Fiz o grip, aponto para frente, com a outra baqueta eu só empurro aqui, ó. Tá pronto. Pulso para baixo, né? Fazendo essa angulação como se fosse uma letra A. Ok? E o movimento? O movimento é pulso e não braço. Nem antebraço e nem braço. Por enquanto a gente não vai usar nada disso. Que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 pivôs. O primeiro pivô é ombro. Segundo pivô, antebraço. Isso aqui tudo eu chamo de braço. E o terceiro pivô, pulso, que é o que a gente vai usar aqui agora. Por enquanto o nosso braço só vai indicar para onde eu vou tocar. Então se eu vou tocar aqui, meu braço ele só vai fazer a indicação, manda o movimento para o pulso e o pulso faz o toque. Ok? Mesma coisa com a mão esquerda, não é o braço que toca, nem o antebraço, e sim o pulso. Por quê? É uma questão física. Os meus maiores membros têm mais força, porém menos velocidade. Os meus menores membros têm menos força e mais velocidade. É óbvio que um chute é muito mais forte do que um simples tapa, um peteleco, correto? Porém, um tapa, um peteleco, ou qualquer coisa que eu faço com os membros pequenos, é muito mais veloz do que um chute ou alguma coisa com membro grande. Então, o tempo que eu faço isso daqui, ó, eu multiplico a velocidade se eu fizer só isso aqui. Não tem como. Então, por isso que a gente usa mais o pulso. E também por uma questão de conforto, uma questão anatômica, para não gerar lesões e tensões. Por isso que é importante que use sempre o pulso para tocar, pelo menos nesse início. Futuramente, em outros tipos de técnica, vamos começar a usar o antebraço, usar um pouco mais o braço, mas isso é futuramente. Para iniciar, somente o pulso. Então, pulso sempre para baixo, virado para baixo, formando essa angulação de A e o movimento só de pulso. Eu gosto de falar que a gente tem que engessar isso aqui e usar só isso. Então, vou recapitular tudo de novo. Vou colocar aqui em tópicos. Nosso objetivo principal, ter som igual. Para isso acontecer, eu preciso ter a técnica correta, que é o grip. Preciso definir minha região de toque e as duas baquetas tocarem exatamente no mesmo lugar. A altura das baquetas precisam ser iguais sempre. Preciso tocar sempre com o pulso virado para baixo. Essas são os 5 pontos que eu preciso saber e ter bem na manga para eu conseguir atingir meu objetivo, que é ter os sons iguais. Ok? Para a gente praticar isso, eu vou colocar um PDF para vocês, que é um livro do Mitchell Peters. Ele é o livro Dexterity. O Mitchell Peters tem 4 livros, que é o Dexterity, que é para os iniciantes, o Elementar, que é um pouquinho mais acima do iniciante, tem o Intermediário e o Avançado. São os 4. Vamos trabalhar principalmente com o Dexterity, o Elementar e o Intermediário. O Avançado, por enquanto, ainda não.
Eu vou colocar aqui 2 páginas de exercício do Mitchell Peters do livro Dexterity, onde ele coloca algumas sugestões de manipulações para a gente poder trabalhar os movimentos. Está em inglês. O que é R significa direita e o que é L significa esquerda, né, que vem da palavra em inglês. Ah, mas eu não consigo decorar. É fácil. Lembra do joystick do videogame, onde a gente tem R1, R2, L1, L2. Onde que fica o R1? Mão direita. E o L1? Mão esquerda. Beleza? Então aí ele colocou 2 compassos de 4x4, que é o exercício número 1, de semínimas, que é a figura equivalente a um tempo. E só tem a letra R, ou seja, 2 compassos, só com a mão direita, e tem o ritornelo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o metrônomo a 60, vou posicionar toda a técnica, região de toque, técnica do instrumento, altura. Eu vou repetir isso por 1 minuto. O exercício número 2 é a mesma coisa, porém só com a mão esquerda. Também, 1 minuto cada exercício. Ele vai do 1 até o 35. Ou seja, você vai gastar somente 35 minutos para poder estudar essas 2 páginas de exercício. Ok? Daí tem diversos exercícios. Tem o 2, o 3, o 4. Eu vou pegar aqui o exercício 10 da primeira página, né? Esquerda, 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 direita, esquerda, 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 direita. Tem que fazer isso extremamente a tempo, junto com o metrônomo, e tem que cumprir os 1 minuto, ok? Coloca o temporizador do celular junto com o metrônomo para despertar de 1 em 1 minuto e faça todos os exercícios. Ok? Então, vou só recapitular aqui tudo que a gente falou. Nosso objetivo principal, ter sons iguais. Para a gente poder atingir esses objetivos, a gente vai seguir 5 passos. O primeiro é ter a técnica correta, que é o grip. O segundo, região de toque, tem que ser exatamente no mesmo lugar, as 2 baquetas. Segundo, terceiro, altura das baquetas, sempre padronizado. Quarto, usar sempre o pulso, certo? E o quinto, pulso virado para baixo. Beleza? É isso. Então, esqueci de falar ali agora há pouco, mas eu vou completar aqui. Para a gente conseguir atingir o nosso objetivo também, que é ter os sons iguais, é importante que a gente também use uma baqueta legal, que tenha sons iguais. Não adianta a gente fazer isso tudo que eu falei, ter a técnica correta, a região de toque certa, a altura das baquetas, tocar com o pulso virado para baixo sempre. E ter baquetas diferentes, talvez de marcas diferentes, tamanhos diferentes. Eu sei que em algumas bandas de interior é escasso as baquetas, né? Então é importante que a escolha da baqueta seja boa. Aqui eu estou usando baquetas excelentes, que são baquetas free, baquetas orquestral, né, do americano, e com a ponta redonda, fina. E essas baquetas ela tem exatamente a mesma entonação. Então se eu tocar essa madeira e colocar no afinador, elas têm a mesma nota. Então se eu tocar um pedaço de madeira, o som vai ser igual, porque a baqueta tem um som igual, certo? Então, mas eu não tenho uma baqueta muito boa,
na hora de comprar uma baqueta na loja de instrumento, só tenho dinheiro para comprar as baquetas mais baratas. Distribua várias baquetas em cima da mesa, pegue uma por uma. Uma coisa que eu uso para quando eu vou comprar uma baqueta para tocar aleatória, qualquer coisa que não seja muito importante. Eu testo os sons das baquetas e tento comprar baquetas com sons iguais, para não ficar assim qualquer coisa, né? A palavra que eu falei aqui agora, que eu disse, o que eu digo com isso? Baquetas quando eu faço gambiarra, né? Que eu coloco para poder tocar multi, para poder tocar em aro de instrumento, para poder fazer qualquer outra coisa que não seja o tradicional, que é tocar na pele do instrumento. Então, o truque que eu uso é distribuir várias baquetas em cima do balcão, se possível, e na cabeça tocar e deixar a baqueta vibrar, que você tocando na sua cabeça você vai conseguir escutar a entonação da nota. E pega outra baqueta e tenta escutar o mesmo som. Então você pegou uma, não serve. Opa, melhorou. Tem o mesmo som. Ok? Então é importante ter as baquetas corretas, baquetas que ajudem o nosso objetivo final. Como eu disse, não adianta a gente fazer todos os pontos que eu falei e o material não ajudar. Assim também com a caixa. A caixa ela precisa estar bem afinadinha, com todos os parafusos nas mesmas tensões. Porque não adianta você tocar no centro do instrumento, sendo que uma baqueta está aqui e a outra aqui, mas o parafuso da direita está um pouquinho mais apertado do que o parafuso da esquerda. Então tudo é muito importante para um som excelente. Baqueta, afinação do instrumento, a técnica e todos os outros parâmetros que eu falei aqui. Ok? Valeu!